Olá, bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje é a pedido de um irmão, um grande amigo meu chamado Jorge Henrique. Ele é pastor da Assembleia de Deus. E ele falou assim: Adolfo, grava um vídeo aí, né? Ele não, né? Eu pedi. Falou: ô gente, dá uma ideia de vídeo aí. Falou: Adolfo, grava um vídeo falando como fazer crítica textual. Tá? Antes de entrarmos no tema em si, fazer crítica textual. A crítica textual é uma ciência que cuida de reconstruir o texto do Novo Testamento ou do Antigo, ou de qualquer livro antigo. Você tem vários manuscritos e você tenta estabelecer qual possivelmente era melhor, né? No caso da crítica textual dentro da língua portuguesa, da ciência linguística do português, ela tem uma conotação um pouco diferente, é a análise de textos e tal. Mas na crítica textual do Novo Testamento ou do Antigo Testamento, via lembrança aqui, crítica textual do Novo Testamento é diferente de crítica textual do Antigo Testamento, ok? A abordagem para as duas também tem que ser tomada diferentemente. Mas, tomando para o Novo, a crítica textual ela trabalha com o texto na língua original, isto é, no grego ou no hebraico, tentando estabelecer ou lidar com as diferenças, com as variantes textuais que existem. O que é uma variante textual? Um manuscrito traz uma leitura, outro manuscrito traz outra leitura. Um exemplo clássico: abra sua Bíblia em Apocalipse 22, verso 14. Deixa eu pegar minha quarta edição revisada aqui. Tá? Eu gosto muito da quarta edição revisada, ela é muito simples, ela é vendida no Brasil, por isso que eu estou usando ela. Abra sua Bíblia em Apocalipse 22, verso 14. Você vai perceber uma coisa interessante, que se você abrir sua Bíblia em português, ela vai trazer vestes, tá? Trazer vestes. Aqueles que lavam suas vestiduras, tá? Lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aí você tem outros manuscritos que trazem guardar os seus mandamentos, né? No caso da Corrigida Fiel, Bíblia King James Fiel 1611, LTT, qualquer Bíblia baseada no texto recebido, praticamente. O texto majoritário também traz mandamentos, tá? Então, como devemos lidar com esse texto, por exemplo? Aí a crítica textual, você tem essa variante, mandamento ou veste. Mandamento ou veste. Como que a crítica textual lida com isso? Aí você vai ter dois princípios dentro da ciência crítica textual: evidência externa e evidência interna, tá? Isso eu tenho um vídeo, veste ou mandamento, ele trata bem desse assunto. Mas vamos lá para Apocalipse 22, verso 14. Vamos à evidência interna, tá? Por exemplo, os manuscritos que trazem vestes, né? Plinontes stolas, stolas quer dizer veste, auton. Sinaítico, século IV, e Alexandrino, século V. Lembrando que Sinaítico é século IV, Alexandrino, século V, mas Alexandrino é o principal texto para a reconstrução textual do livro de Apocalipse, tá? Então, eles trazem vestes e mais um monte de manuscritos, tá? Tudo bem? Só que aí você tem também a maioria dos manuscritos trazendo mandamentos. Você tem versão copta, boraítica, siríaco. Você tem aí Tertuliano, Cipriano, Beato, Cesário, André. Você tem esses pais da igreja. Tertuliano, se eu não me engano, do segundo século. E tem um também que é do terceiro, alguma coisa assim. E você tem a copta do terceiro século. Você tem aí a siríaca também. Não sei bem aqui de cabeça, mas eu tenho que olhar. A siríaca também é lá para o século IV, século III, século IV. Depende. Então, assim, essa a gente analisa externamente pelos manuscritos que chegaram até nós, pelos livros que chegaram. Então, Sinaítico, Vaticano, Alexandrino, ok? É basicamente isso. E você tem um outro princípio, que é chamado de evidência interna. Como é que você trabalha com a evidência interna? O que seria evidência interna? A evidência externa você analisa por fora: idade, manuscrito, onde foi achado, tipo de escrita, letra maiúscula, letra minúscula, falta do capítulo, ele se enquadra, esse texto ele concorda com esse, ele discorda e por aí vai. A evidência interna, ela tem um outro foco e ela já não olha externamente, ela vai olhar internamente. Então a gente vai entrar no texto e vai fazer algumas perguntas. Vai fazer algumas perguntas.
E aí você tem 12 princípios para evidência interna. 12 princípios. Claro que eu não vou falar os 12 aqui. Você tem 12 princípios, mas os mais importantes deles é basicamente assim. Você vai olhar para o texto e você vai se perguntar: mas peraí, João, ele usou a palavra lavar a veste, lavar suas vestes em outra passagem? Ele já usou isso? Esse é um termo que João era acostumado a falar? Onde que está escrito? No Evangelho, nas cartas e em Apocalipse. Lavar as suas vestiduras. No Evangelho de João. Então, essa é uma pergunta de evidência interna. Você está olhando dentro do estilo de João escrever. Era um traço dele escrever vestes? Essa é uma pergunta que eu deixo para você. Uma outra, mas por outro lado, aí você pode se perguntar, tá, então temos duas leituras, dentro ainda da evidência interna. Temos vestes e temos mandamentos. Vestes, João, se eu não me engano, ele nunca usa o termo vestes. Mas o termo mandamento ele usa muito. Ele usa muito. Aquele que me ama guarda os seus mandamentos. Em Apocalipse mesmo, você tem mais duas passagens falando de mandamento. Apocalipse 12, 17 e 14, verso 12, alguma coisa assim. Então você tem essa análise dentro do próprio texto ou dentro de um corpo de escritos. Porque cada um escreve de uma maneira. Eu escrevo de uma maneira, eu falo de uma maneira. Você que assiste esse vídeo, você pensa, escreve e fala de uma maneira. Cada um tem sua singularidade. Então, a evidência interna ela trabalha essa parte da linguística para ver, era possível. Tá? Um outro princípio que eu acho um pouco cabuloso, mas tudo bem. É escolher a leitura mais curta ou a leitura mais difícil. Tá? Em Apocalipse, qual que é mais fácil aceitar? Mandamento ou veste? É mais fácil aceitar mandamento. Então, logo, a leitura mais difícil seria vestes. Então, é preferível vestes por causa disso. É por causa desse princípio que as vestes estão aqui. Né? Fora que é atestado por dois manuscritos principais, Alexandrino e Sandíaco. Tá? Estou dizendo com base na quarta edição revisada e na escolha deles. Tá? Na escolha deles. Não estou dizendo que esta é a minha opinião. Então, é basicamente dessa forma em que os editores da quarta edição revisada, Nestlé Aland, pensam. Eles fazem pelo menos essas perguntas básicas e vão trabalhando elas. Só que vocês podem perceber que no caso de Apocalipse 22, verso 14, uma contradiz a outra. Um princípio dentro da evidência interna contradiz o outro. Por quê? Qual que é o mais usado por João? Mandamentos. Mas qual é o mais difícil? Qual é o mais difícil de aceitar? Vestes. Então, logo, eles preferem escolher vestes porque é mais difícil de se aceitar, e ao invés de escolherem mandamentos, que está mais claro, mais atestado pelo Evangelho. Então, eu pelo menos enxergo, alguém pode discordar da minha opinião, mas eu pelo menos enxergo uma coisa muito subjetiva nesse aspecto da evidência interna. Por quê? O próprio João deixa mais claro, o próprio Apocalipse deixa mais claro que é mandamento a ser usado. Só que por a leitura de vestes ser mais difícil de compreender e ser atestada por dois manuscritos principais, acaba sendo a leitura preferida pelos ecléticos. Né? Até o Pedro Apolinário concordava com essa leitura. Então, fica essa subjetividade. Tá? Então, é uma crítica da minha parte. Só que quando vamos analisar externamente, você tem manuscritos mais antigos, você tem manuscritos mais antigos que o próprio Sinaítico, que o próprio Alexandrino. Você tem pais da igreja que trazem vestes. Então, aí entra em conflito a evidência interna com a evidência externa. É difícil a gente... É difícil você falar assim, é difícil escolher. Então, a ciência da crítica textual ela trabalha com esses pontos estilísticos, essas duas abordagens, evidência externa e evidência interna. Evidência interna trabalhando com algumas perguntas, evidência externa analisando a idade do manuscrito, quantidade, qualidade, letra maiúscula, letra minúscula e por aí vai. Então, é assim que você vai trabalhar com a crítica textual. E como fazê-lo? Bom, você vai analisar esses dois pontos. Idade, quantidade, idade do manuscrito, quantidade, onde foi achado, tipo de escrito. Evidência interna, qual que é a leitura mais difícil, qual que é a leitura mais fácil, qual que é a leitura
qual que é a leitura mais usada pelos autores? Por exemplo, tem muita gente que critica o final longo de Marcos, porque diz que lá ele usa palavras que durante o evangelho todo ele não usava. Então você tem um estilo de linguística um pouco diferente do que está lá em Marcos, no evangelho todo até o verso 8, 16 até o verso 8, e depois do verso 9 até o 20 você tem alguns usos, alguns termos lá. Então dizem que não é original por causa disso. Isso é uma análise de evidência interna. Se você olhar externamente, você tem manuscritos antigos, pais da igreja, que trazem a leitura de maneira igual. Então é uma briga antiga, mas é mais ou menos assim. Então como fazer crítica textual? Como escolher a determinada variante? Bem, vai depender de como você analisa a informação. Como tendo, né, ninguém é neutro em assunto nenhum, não tem como você ser neutro, é difícil ficar em cima do muro, então eu analiso como? Eu analiso quantidade e idade. Como assim? A maioria dos manuscritos trazem? Ok, beleza. Existe algum testemunho antigo dessa leitura? Porque às vezes você tem essa leitura na maioria, mas a antiguidade dela não é atestada. Tem. Então, eu vou dar preferência para isso. Então, isso eu olho para a evidência externa, em detrimento da evidência interna. Na evidência interna, eu já não olho por causa desse problema de subjetividade, mas no caso de você ter duas variantes, tá? Duas variantes. Uma consta na maioria dos manuscritos e outra consta na minoria dos manuscritos, mas você tem lá leituras antigas, então gera esse problema, porque fala, não, quanto mais antigo, mais próximo. Só que quando as duas empatam, por quê? A maioria das variantes, pelo menos eu já analisei uma ou duas, né, pelo menos uma ou duas variantes que eu analisei, elas ficam empatadas, você tem esse testemunho antigo para os dois lados. Então qual escolher? E aí eu uso a evidência interna, aí eu parto para a evidência interna. Já os críticos textuais da quarta edição revisada, da Nestlé, os críticos textuais ecléticos, eles dão ênfase mais à evidência interna, por quê? Porque eles já sempre vão escolher os manuscritos mais antigos. Então eles vão descartar a maioria dos manuscritos, sempre vão escolher os manuscritos mais antigos, dentro do possível, vão analisar todos, mas sempre os mais antigos, e sempre vão acabar tendo a necessidade de apelar para a evidência interna, tá? Então é a maneira como eles encaram a informação. Eu já encaro dessa forma, né? E por aí vai, e vamos trabalhando, aprendendo, e é dessa forma. Um livro que ele ajuda bastante, não é um livro caro, tá? Eu vou apresentar os dois, tá? O texto do Novo Testamento, ele apresenta os 12 princípios da crítica textual, tá? E como usar as modernas edições do Novo Testamento, tá? Kurt Aland. Se você não sabe quem é Kurt Aland, ele era o editor do Nestlé Aland, o Novo Testamento grego em que sua Bíblia foi baseada, em português ou inglês. A maioria das Bíblias modernas hoje são baseadas no Nestlé Aland, que usa o mesmo texto da quarta edição revisada. Ele trabalhou no Nestlé Aland desde a edição 23, se não me engano, 23, 24, 25, 26, 27 e na 28 ele já estava morto, tá? E Barbara Aland é a esposa dele, né? um dos maiores eruditos de Novo Testamento. É vendido pela Sociedade Bíblica do Brasil, tá? E o texto do Antigo Testamento, ok? Ele também de um cara chamado de Alexandre Aquiles Fischer. Ele é um manual da Bíblia Hebraica, tá? Junto com do professor Edson Faria Francisco, né? E junto com Crítica Textual da Bíblia Hebraica, né? Que o Edson Faria Francisco traduziu do Emmanuel Top. E esse aqui, né? Bíblia da Editora Vida Nova. Mas esses dois são baratinhos, tá? Eles não são caros, eles não são livros caros, tá? Se você entrar no site, em algum site, ou for procurar na sua loja, em alguma loja da sua cidade, você vai encontrá-los não com uma dificuldade. Então eles ajudam nos 12 princípios. Me perdoe pelo vídeo longo. Irmão Jorge Henrique, me perdoe por fazer esse vídeo longo, mas o foco dele é este, tá? Basicamente é este. A crítica textual você vai fazer de acordo com como você encara a evidência externa e a evidência interna e qual ênfase você dá para as duas. Antes de finalizar também, eu estava esquecendo, dentro da crítica textual você tem esses três grupos, Os dois que eu mais falo os
os documentalistas ou majoritarianos, como eu gosto de nomear, que é a linha que eu me enquadro, os ecléticos, tá? Os ecléticos moderados, que são os editores do Nestlé de quarta edição revisada, e a maioria dos críticos textuais modernamente, e você tem os ecléticos psicóticos, tá? Eu chamo de eclético psicótico, mas são ecléticos radicais. Esses caras aqui, eles não se baseiam na evidência externa. Então, peraí, como assim? Você tem os majoritarianos que dão ênfase à evidência externa. A maioria dos defensores do texto recebido, eles seguem essa linha também de reconstrução textual, pela maioria dos manuscritos. Nem sempre o texto recebido está na maioria dos manuscritos, ok? No meio você tem os ecléticos moderados, né, que eles dão ênfase a alguns manuscritos e dão ênfase à evidência interna. E você tem os ecléticos psicóticos, os quais não dão ênfase nenhuma à evidência externa, não estão nem aí para os manuscritos. Eles olham dentro do texto e se perguntam qual leitura seria a mais correta. Então, assim, essa é a mais perigosa, eu acho, por quê? Porque você vai ter um manuscrito do século XII, sozinho, só ele, e vai dizer assim, olha, ele traz o texto original, eles podem fazer essa afirmação, né? Você tem poucos críticos que trabalham com essa metodologia. A mais usada hoje é a crítica eclética moderada, mas é a mais usada, tá? Essa é a mais usada hoje, mais aceita. Logo em seguida você tem os majoritarianos, né? Os documentalistas, que analisam a informação pelo documento, dão ênfase à evidência externa. E do outro lado, praticamente poucos os que dão ênfase à evidência interna, só apenas a evidência interna, descartando a maioria de informação e tudo. Então, por isso que eu acabo não tratando muito. Tá? Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, Deus abençoe seus estudos, ok?